Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula muito especial de um tema fundamental para todas as provas de vestibular. Falaremos sobre a Primeira Guerra Mundial. Na imagem projetada, vemos uma cena de um filme recente, o filme 1917, um filme que retrata os horrores da Primeira Guerra Mundial. Antes de falarmos especificamente dessa guerra em si, considerada então como a primeira guerra de caráter mundial, falaremos do significado da guerra como um todo. O que de fato foi a guerra? O que de fato é a guerra? Qual o significado histórico das guerras? Na verdade, podemos dizer, se falássemos de forma mais assertiva, que a verdadeira Primeira Guerra Mundial foi representada pelas cruzadas. As cruzadas, lá na Idade Média, que envolveram dois continentes. Mas qual é esse sentido de guerra que abordaremos a partir de agora? Falaremos sobre a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Podemos falar de todas as guerras no mundo atual. Vamos ler um pequeno texto que aborda justamente essa perspectiva do significado da guerra. Vamos para o texto? Será possível dissociar a ideia de história da ideia de guerra? Foi pela guerra que desapareceram os povos antigos da Europa, Ásia e América. Também as civilizações dos vencidos, na maior parte das vezes, sucumbiram entre as imposições dos vencedores. Isso para falar nas grandes guerras. E as guerras mais circunscritas, aquelas que envolvem dois ou mais países, ou então grupos de origens raciais diversas, ou grupos que acreditam em deuses diferentes? Mas, além dessas, há também as pequenas guerras. São as que envolvem tribos, populações de determinada área geográfica, cidade, etc. Igualmente, não deixam de aparecer na história com frequência as guerras civis, travadas entre compatriotas por disputas internas pelo poder. Entre elas, em meados do século XIX e início do século XX, tornaram-se famosas as guerras de secessão dos Estados Unidos, 1861-1865, e a Guerra Civil Espanhola, 1936 a 1939. Pelo alcance inusitado da destruição causada e pelo elevado número de vítimas. Parece mesmo impossível compreender a história da humanidade sem o entrechoque violento das nações mobilizadas para o esforço de guerra em toda a sua capacidade. O que distingue a guerra de outros conflitos sociais, nas quais também estejam presentes a violência e a morte, é a sua abrangência como fenômeno histórico. Independentemente dos motivos que levaram os países à luta, toda a sociedade, todas as forças econômicas, toda a capacidade intelectual das comunidades nacionais são engajadas no esforço de guerra. Mesmo aqueles que aparentemente continuam a rotina de suas ocupações, sentem-se rodeados por pressões materiais e psicológicas que a tudo contaminam. A vida muda e a forma de pensar também. É o momento em que cada um dos oponentes se convence de que possui mais qualidades morais e motivos justos para lutar do que o seu adversário. A fórmula é sempre a mesma. Nós, os bons, os civilizados, somos constrangidos a lutar com eles, os maus e os selvagens. Essa é a grande reflexão que devemos fazer do significado da guerra como fenômeno político, econômico e social. Vamos então entender, dentro do mundo contemporâneo, a chamada Primeira Guerra Mundial, que alguns historiadores consideram como a Guerra Europeia. Vamos entender o que ocorreu de fato? Muito bem, precisamos em primeiro lugar analisar os antecedentes dessa guerra. O que viveu o mundo no final do século XIX para que o século XX tivesse início
já com um conflito dessa proporção. Para isso, precisamos entender primeiro a Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana de 1870 foi fruto da unificação italiana e da unificação alemã. A Alemanha se unifica em 1871. O que significa isso? A Alemanha se torna um Estado nacional em 1871. Quando falamos em Guerra Franco-Prussiana, falamos do envolvimento da França na unificação da Alemanha. A Prússia foi a região que comandou o processo de unificação da Alemanha. A Alemanha estava dividida até 1871 em 38 estados, comandados pela Prússia, no norte da atual Alemanha. Essa região, comandada por Bismarck, não entraremos aqui em detalhes nesse processo, pelo grande arquiteto da unificação alemã, Otto von Bismarck, entraria em um conflito com a França pelos interesses da França na região. Esse conflito vai ser vencido pela Prússia e, em 1871, portanto um ano após a guerra, a Alemanha se tornaria um Estado nacional, um país, e passaria a concorrer com os demais países europeus na corrida imperialista, que vimos em nossa última aula. A corrida imperialista, ao colocar a Alemanha e a Itália, recém-unificadas, no processo de disputa por regiões da disputa imperialista, acaba fazendo com que haja um desequilíbrio no jogo de poder da Europa. E esse desequilíbrio acabaria sendo um dos motivos que levaria à Primeira Guerra Mundial. Então não podemos esquecer a Guerra Franco-Prussiana como importante elemento de entendimento para a Primeira Guerra Mundial. O imperialismo é colocado, portanto, como fator essencial da Primeira Guerra Mundial, como a causa primeira. Na verdade, podemos afirmar que a Primeira Guerra Mundial ela foi fruto do imperialismo, dessas disputas que acabei de mencionar e que acabam levando a um conflito dessas proporções. Temos também os nacionalismos exagerados. O século XIX ele é pautado por esses nacionalismos. E esses nacionalismos, ao acirrar esse sentimento de que o meu país é melhor que o outro, acabaria determinando também a guerra. Vamos analisar algumas dessas políticas imperialistas. A primeira, o chamado revanchismo francês. O que foi o revanchismo francês? No final da Guerra Franco-Prussiana, a França perdeu a região da Alsácia-Lorena para a Alemanha. Isso criou um sentimento de vingança dos franceses em relação aos alemães. Desde que a criança entrava para a escola, nos primeiros anos, ela aprendia que ela tinha que ter ódio dos alemães que tinham roubado a Alsácia-Lorena. Os alemães passaram a ser vistos pelos franceses como grandes inimigos. Era preciso vingar a perda da Alsácia-Lorena. A outra política, o chamado irredentismo italiano. Quando a Itália se unifica, algumas regiões não aceitam a unificação, como, por exemplo, a região dos Estados Pontifícios, a Igreja não aceita a unificação, e a chamada região irredenta, Istria, Trieste e Trentino. O desejo de autonomia dessas regiões que buscam no nacionalismo um fortalecimento para essa independência acabaria sendo outro motivo da guerra. Temos também o pan-germanismo. O que foi o pan-germanismo? O sentimento de superioridade do povo alemão. Esse sentimento pan-eslavismo. Então, união. Pan, o prefixo significa união. Então, a união de todos os povos de origem germânica como povos superiores. Os austríacos, eles têm origem germânica. Os alemães têm origem germânica. Então, isso já esboça a política de alianças que seria tão importante como fator desencadeador da guerra. Então, esse sentimento de superioridade, que inclusive é
nascimento do próprio nazismo. Temos também o pan-eslavismo, já explicamos o que significa o prefixo pan. Então, pan-união, união eslava. Quem são os eslavos? Todos os povos de origem eslava, os russos e os povos da Península Balcânica, que deveriam se unir. Na verdade, a Rússia comanda o chamado pan-eslavismo. E qual que era a ideia russa? Ela se coloca como a grande mãe dos povos eslavos, a protetora desses povos eslavos. Muito bem, todas essas políticas nacionalistas, elas acirram os conflitos e as rivalidades entre os países europeus, o que determinaria a formação das alianças. A Tríplice Aliança, que tem origem em 1882, e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, que a princípio é formada por Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália. Veja bem aí como que vai ser esboçada nessa aliança a política pan-germânica, ou seja, o Império Austro-Húngaro, ele é também um império de origem germânica e, portanto, deve se unir aos alemães e aos italianos, que entram também na corrida imperialista de forma tardia. Existe uma configuração aí de interesses entre esses três principais membros da Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, de 1907, que vem como uma resposta à união da Tríplice Aliança, vai ser formada por antigos rivais. Quem compõe essa aliança? Inglaterra, França, que também, e aí a gente vai lembrar de todas as guerras anteriores, né, de rivalidades entre Inglaterra e França, que agora estão unidas, e o Império Russo. Temos aí algumas mudanças nessas alianças ao longo da guerra que iremos assistir. O fato é que ninguém acreditava em uma guerra, mas as alianças estão sendo formadas para que essa guerra acabe acontecendo. Continuando nossa análise, temos aí um mapa que explicita essas alianças. A Tríplice Aliança, como já mostramos, de 1882, a Entente, de 1907. Aqui no mapa já demonstraremos as mudanças que ocorrerão. Em 1915, a Itália entra na guerra ao lado dos países neutros e ela depois acaba mudando de lado e indo para a Tríplice Entente. E os países invadidos pelas forças da Alemanha e Áustria-Hungria. Vamos observar o mapa agora para entender o conflito à medida que formos vendo o desenrolar dessas causas que levariam ao conflito. Bem, para entender essas causas, teremos que falar necessariamente da chamada crise balcânica. Os Balcãs, ou seja, a região da Península Balcânica. Vamos voltar no mapa anterior para localizarmos. Aqui temos a Península Balcânica, Sérvia, Grécia, a Albânia, Montenegro, tudo isso faz parte da Península Balcânica ou Balcãs. Essa península, ela é habitada por povos de origem eslava. Quem são os eslavos? O Império Russo, de origem eslava, e os povos que habitam a Península Balcânica, também de origem eslava. Para entender a Primeira Guerra, eu tenho que entender essa região, a região dos Balcãs, considerada como o barril de pólvora da Primeira Guerra Mundial. Se hoje falamos que o Oriente Médio é o barril de pólvora do mundo, o barril de pólvora antes da Primeira Guerra Mundial era a chamada região dos Balcãs. Essa região, ela vai assistir ou ser palco de disputas e conflitos. Vejamos, chamamos de crise balcânica o que ocorre em 1908, quando a Bósnia-Herzegovina vai ser, então, uma região dentro da Península Balcânica, foi anexada
pelo Império Austro-Húngaro? Pela proximidade geográfica, voltem no mapa se necessário, a região da Bósnia foi anexada ao Império Austro-Húngaro, passou a fazer parte desse império. Isso levaria em 1912, todas essas disputas e o medo de que o Império Austro-Húngaro alcançasse com seus tentáculos toda a região da Península Balcânica, a Primeira Guerra Balcânica, quando a Macedônia, uma outra região dentro dos Balcãs, tenta ficar independente. Isso leva à formação da Liga Balcânica, composta por Sérvia, Bulgária, Grécia, Romênia, que disputam com a Turquia o domínio da região. Bem, como é que entrou a Turquia aí na nossa história? O Império Turco-Otomano também tinha interesses na Península Balcânica. Então, além do Império Austro-Húngaro, temos também os interesses do Império Turco-Otomano. Já falamos de 3 impérios aí: Império Turco-Otomano, Império Austro-Húngaro e o império chamado Império Austro-Húngaro. Esses 3 impérios eles têm interesse na Península Balcânica, por isso ela é o barril de pólvora. Então, a Liga Balcânica, formada por regiões dentro da Península Balcânica, passam a ser ambicionadas pelo Império Turco-Otomano. Conseguem manter a independência, mas depois temos conflitos dentro da própria Península Balcânica. A Sérvia, a Romênia e a Grécia versus Bulgária. Então, além dos conflitos de interesses externos, temos também um conflito de interesse interno. As próprias regiões, elas disputam esse domínio entre si. A própria Sérvia, é uma outra política nacionalista aí que ainda não citamos, ela tinha interesse em dominar o restante da Península Balcânica. A Sérvia está dentro da Península Balcânica e tinha interesse em formar a Grande Sérvia. Ou seja, não é Império Austro-Húngaro, não é Império Turco-Otomano, não é nenhum império que vai dominar aqui. Nós vamos dominar. Nós queremos dominar a Península Balcânica. Muito bem. Esses antecedentes, eles estão expressos aí nesse mapa que vai mostrar toda a região. Observem bem o que acabamos de ver. Temos a Bósnia e Herzegovina, então, dominada pelo Império Austro-Húngaro. Temos o Reino de Montenegro, temos a Albânia, a Macedônia, o Reino da Grécia, o Reino da Romênia, o Reino da Bulgária e o Império Turco-Otomano, interessado em toda a região, e também o Império Austro-Húngaro. Além, quem é a grande mãe? Os russos se colocam como o Império Russo, como a grande mãe dos povos balcânicos. Além disso, percebemos no mapa os interesses das próprias regiões dentro da Península Balcânica que queriam, obviamente, independência, sendo o Reino da Sérvia o mais interessado em estender os seus tentáculos dominando toda a região, formando o que eu já disse, a Grande Sérvia. Vamos continuar? Detalhado de toda a região. Eu quero que vocês observem aí as 2 regiões que mais serão destaque na nossa análise da Primeira Guerra Mundial. A Bósnia e Herzegovina e a Sérvia. Já falamos do interesse da Sérvia na região e como a intenção de formar a Grande Sérvia. E volto a repetir, o interesse da Rússia, que se coloca como a protetora dos povos eslavos, ok? Tudo isso, todo esse mapa, ele reflete, é um mapa anterior à Primeira Guerra Mundial, que se inicia em 1914. Vamos lá. Aqui, para finalizar essa primeira parte de nossa aula, temos uma charge que explicita exatamente o que acabamos de dizer. Ao centro, temos o czar,
Nicolau, interessado, mais uma vez eu repito, é o protetor dos povos eslavos. Protetor? Reflita sobre isso. Temos aqui o Império Austro-Húngaro, interessado também na região da Península Balcânica, e do outro lado o Império Turco-Otomano. Vou repetir: Império Austro-Húngaro, ao centro Império Russo, do outro lado o Império Turco-Otomano. Ou seja, 3 impérios interessados em dominar a Península Balcânica. Esse vai ser o barril de pólvora da Primeira Guerra Mundial, que veremos daqui a pouco na nossa próxima aula. Um beijo para vocês.